Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salmo 66. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça, os povos governais com retidão, e guiais em toda a terra as nações. A terra produziu sua colheita, o Senhor e nosso Deus nos abençoa. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. O Salmo 66 é um cântico de ação de graças da comunidade do Antigo Testamento, por ocasião de uma colheita de bens particularmente abundante, ou num ano em que os campos produziram muitos frutos. Israel pede luz para não ficar numa visão apenas terrena e nacionalista das coisas, e capacidade para dar a conhecer a outros povos os caminhos de Deus e a sua salvação, para que também eles possam louvá-lo. A abundância da colheita é sentida com grande alegria por um povo sempre à mercê de um clima extremamente desafiador e inóspito. Essa alegria leva o povo de Israel a agradecer a Deus todos os bens que Ele mesmo lhe dá, a forma como julga com justiça e governa com sabedoria aqueles que Ele mesmo, Deus, escolheu como seu povo. O benefício concedido ao povo da aliança é visto como um convite dirigido às outras nações, para que reconheçam a grandeza e a bondade do Deus de Israel, e com Israel lhe deem graças também, celebrando o seu nome. Santo Agostinho comenta este salmo da Escritura, o Salmo 66, falando algo muito interessante, que fala ao nosso coração de nós que vivemos neste nosso século, à distância de 2000 anos da fundação do cristianismo. Andai pelo caminho do mundo com todos os povos, ó filhos da paz, ó filhos da única Igreja Católica. Andai pelo caminho e cantai caminhando. Assim fazem os caminhantes para o alívio do cansaço. Cantai nesse caminho. Exorto-vos, em nome deste caminho, cantai nesse caminho. Cantai um cântico novo. Ninguém cante cânticos velhos. Cantai os cânticos de amor da vossa pátria. Ninguém cante velhas canções. Cântico novo para um caminho novo, viajante novo. Muitas vezes nós imaginamos que viveremos a nossa fé em Deus de maneira absoluta. E nós sabemos que, no mundo que nós convivemos socialmente, há muitas expressões de fé. Algumas delas de alguma forma se alinham com a nossa maneira de crer. Nós somos cristãos, existe uma grande variedade de cristãos espalhados pela face da terra. Porém, existem também expressões religiosas que são muito diferentes da maneira como nós cremos, da maneira como nós recebemos de Jesus a revelação de Deus. E nós somos convidados por este salmo, como também o povo de Israel se sentia convidado, a caminhar no meio das nações, no meio de tantas expressões religiosas, elevando a Deus o nosso louvor, a fazer o nosso caminho espiritual, o nosso caminho de relacionamento com Deus,
em meio àqueles que possuem, inclusive, experiências religiosas diferentes. E fazendo o nosso caminho de relacionamento com Deus, termos algo a dizer do nosso Deus e das maravilhas que nós experimentamos dele na nossa vida, há aqueles que professam, inclusive, uma fé diferente da nossa. É uma maneira de ver completamente diferente. É uma maneira que convida à convivência. Muitas vezes, nós vemos também na vida da igreja uma pregação proselitista, onde de repente somente nós temos a verdade e os outros precisam se adequar ao que cremos. E se não estão dispostos a se adequar ao que cremos, não podemos conviver com eles, nos afastamos, nos isolamos. A palavra do Salmo 66 convida Israel a ser sal e luz do mundo, como Jesus convidou os seus discípulos a ser sal e luz do mundo, como cordeiros no meio de lobos, levando a sua luz, levando o dom do seu batismo, levando suas palavras, seus ensinamentos, levando a palavra do evangelho da salvação, levando o anúncio da chegada do reino de Deus através de suas obras e através de suas palavras até os confins do mundo, fazendo o caminho da vida, um caminho marcado pelo louvor a Deus, pela exultação a Deus, pelas maravilhas que ele realizou na vida do seu povo, podendo contar para os outros que creem de forma diferente, que expressam a fé de forma diferente, inclusive talvez até de uma maneira contraditória, oposta à nossa maneira de crer, quem é que é o nosso Deus e o que é que ele fez ao nosso favor. E quem sabe, contagiando o coração destas pessoas com a nossa expressão de fé. E não nos afastando, não nos isolando, não ignorando a necessidade desta convivência humana tão importante para que nós possamos ser luz dos povos. Como diria o Concílio Vaticano II, recuperando a alma da igreja, a igreja é chamada a ser como Cristo, lumen gentium, luz das nações. Mas para iluminar tem que caminhar junto. Para iluminar é necessário dialogar. Para iluminar com a luz de Cristo não podemos nos fechar achando que de repente somos os melhores e os outros piores devem caminhar para a perdição. Não, pelo contrário. Precisamos chamar todos para Cristo. E a ovelha perdida é a que mais causa alegria para Deus quando é resgatada. Esta é a missão da igreja. Por isso, esse salmo, importantíssimo para nós, é um convite de Deus para que nós não nos fechemos numa mórbida complacência de nós mesmos, mas nos abramos para cantar as maravilhas de Deus, as maravilhas que Deus realiza na nossa vida, sua bênção copiosa e abundante. E cantando isso e celebrando isso, possamos anunciar a todos os povos, a todos os nossos irmãos, que inclusive professam uma fé diferente da nossa, quem é que é o nosso Deus e por que cremos nele. E quem sabe assim contagiarmos o coração daqueles que não creem com o dom da fé que recebemos e professamos. Fique agora você também com a bênção da água que você traz junto de você durante esse tempo de oração e com o Ângelus que prepara o Santo Terço desta tarde. Fique com Deus.